Estamos falando sobre os 3 perfis de igreja, ok? O primeiro tipo de igreja é a igreja mercenária, representada pelos salteadores, cujo olhar é: ele é mais um. Dizer que ele é mais um é dizer que ele é um número, é uma cifra, e esse olhar é um olhar de interesse. Aí vem o sacerdote e o levita que desciam, que saiu de um lugar religioso, e eles não conseguem manifestar Deus para aquele homem ferido. É a igreja da religião, é uma igreja que adora no templo, mas que não manifesta do lado de fora. E o olhar é: quem é ele? Ele é o outro. O outro é um olhar de indiferença. Interessante que vocês lembram aquela passagem que Pedro e João estão entrando em um templo e há um coxo, e Pedro é um instrumento para curar aquele homem. Aí Pedro diz assim: não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus o Nazareno. E ele andou. Foi assim? Não, não foi assim. Eu propositalmente omiti uma coisa. Deixa eu ver se você vai lembrar. Não cola, não pode colar. Ele disse: olhe para mim, não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus Nazareno. E ele andou. Foi assim? Não, não foi assim. Eu omiti uma informação. Quero ver quem vai acertar. Não vale colar. Tem uma informaçãozinha lá que eu omiti. Não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus o Nazareno. E ele levantou e andou. Agora eu vou dizer como o texto de fato diz: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus o Nazareno. E Pedro, estendendo-lhe a mão, o tomou e o pôs de pé. O que eu quero que você entenda é que alguns milagres só acontecerão quando a gente estender as mãos. O milagre não acontece na vida daquele coxo enquanto Pedro falava. O milagre acontece quando Pedro estendeu a sua mão. Estamos definindo o que nós precisamos demonstrar. Estamos definindo o evangelho. Precisamos demonstrar o evangelho. É tempo de nós como igreja começarmos a estender nossas mãos. Esse estender as mãos é muito amplo e significa muita coisa. Então, sem demora, eu vou falar sobre o terceiro tipo, o terceiro perfil de igreja que nós temos nos nossos dias, representada no texto pela última pessoa que havia visto aquele homem. E quem foi? O bom samaritano. Interessante é que o bom poderia ter sido o bom levita, poderia ter sido o bom sacerdote. Foi o bom samaritano, porque ele teve a postura correta. E diferente dos demais, os salteadores olham para aquele homem e dizem: ele é mais um. Os religiosos olham para aquele homem e dizem: ele é o outro. Mas quando o samaritano olha, ele diz: ele é o meu próximo. Lembra qual era a pergunta? Quem é o meu próximo? Então, para a igreja mercenária, somos números. Mais um. Para a igreja da religião, somos o outro, a indiferença. Mas para a igreja do reino, e esse é o terceiro tipo de igreja, a igreja com a mentalidade de reino, nós somos o próximo. O olhar é de misericórdia. Eu quero te mostrar algo interessante. O homem cai em Gênesis capítulo 3. A pergunta que não quer calar é: por que Jesus não voltou em Gênesis capítulo 4? Já parou para pensar nisso? Não teria evitado tanta coisa?
caímos em Gênesis 3, Jesus viria em Gênesis 4. Por que Jesus demorou tanto tempo para vir? Aí você vai dizer assim, porque ele estava esperando o tempo certo. Ok. Só que tempo aí não tem a ver com cronologia. Tempo tinha a ver com conceitos. Escute que você vai entender. O que o homem perdeu no Éden? O homem perdeu o reino, o governo. Foi isso que o homem perdeu. E o que Jesus veio fazer? Ele veio devolver o que o homem perdeu. Por isso que Paulo o chama, na sua carta mais teológica, que é Romanos, ele chama ele de o segundo Adão. Ele veio restaurar, ele veio devolver. Isaías, que é o livro mais messiânico da Bíblia, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade, e o governo, autoridade, estará sobre os seus ombros, para que se expanda o seu governo sobre a terra. Só que a gente precisa entender os conceitos de governo. Na Bíblia, todos os impérios, na verdade até o Império Romano, o Império Babilônico, Egípcio, Medo-Persa, grego, todos os impérios que antecederam o Império Romano tinham um conceito de expansão de governo. Segundo Isaías, Jesus veio trazer um governo e expandir esse governo sobre a terra. Só que, para essas culturas, como é que se expandia um governo? Funcionava assim, eles chamavam de cativeiro. Você já leu essa expressão na Bíblia? Israel entrou no cativeiro, Israel saiu do cativeiro. Você vai achar muito essa expressão no Velho Testamento. E o que ela significa? Era uma estratégia de expansão de governo. Então um rei saía com um exército, lutava contra um outro exército de um outro território, de uma outra geografia. E se ele nesse embate vencesse esse rei, o que eles faziam? Matavam os homens, os soldados, e eles traziam os jovens e suas mulheres cativas, escravizadas para o novo território. Você entendeu? Eles tiravam eles desse território. Exemplo, Daniel era um cativo na Babilônia. Ele foi trazido, sua família, seu pai foi morto. Quando o Império Romano se estabelece, o Império Romano traz um outro princípio de expansão de governo, chamado colonização. E nós bem sabemos o que é uma colonização, porque durante muitos anos fomos uma colônia de Portugal. Qual a diferença? É que no cativeiro você traz o povo. Na colônia como é que você faz? Você leva o seu padrão de governo, sua cultura de governo. Gente, isso aqui é demais, preste atenção nisso. Só que o Império Romano montou toda uma estratégia. A estratégia era o seguinte: haviam 3 atitudes que eles tomavam até implantar o seu reino no novo território. Inclusive quando Jesus vem, ele vem em Israel, no meio do Império Romano. Israel nada mais era do que uma colônia do Império Romano. E qual era a primeira atitude que o Império Romano tomava para expandir o governo? A primeira: o rei saía do seu território, ia para o território a ser conquistado, entrava em um embate com esse rei e tinha que vencer esse rei. Eu quero te mostrar que isso já aconteceu. Pega a sua Bíblia em João 12. João capítulo 12. Eu amo isso aqui. João capítulo 12, versículo 31. Olha que coisa interessante. João 12, 31 diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo. Rapaz, há 2.000 anos atrás Jesus disse isso. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora? Agora se referindo àquele momento. O seu príncipe será expulso. Quem é esse príncipe que Jesus estava falando aqui? Satanás. Então o que aconteceu? Jesus, o príncipe do reino de Deus, desce do seu reino, vem para a terra, e ele entrou em um embate, e ele venceu o príncipe deste mundo. Qual o problema? É que a gente continua
entronizando Satanás numa posição que ele não tem mais. Agora, a grande confusão teológica, talvez a maior confusão teológica que nós temos, é em torno da palavra mundo. Não é fácil entender. Porque se você pegar uma coletânea de versículos, você vai ter uma relação com o mundo. Exemplo: não ameis o mundo, e nem o que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você olhar esse texto, qual deve ser nossa relação com o mundo? Mundo para lá, eu para cá. Mas essa mesma Bíblia diz que Deus amou o mundo. Deus disse: eu amei o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Eu vou amar ou vou me afastar? E agora, o que eu faço? O problema é que a palavra mundo, existem 3 palavras no grego para mundo, e elas foram transliteradas de uma maneira que confundiu a gente. Existem palavras mundo na sua Bíblia que no original é cosmos. Cosmos é um mundo criado, mundo matéria. Existe uma outra palavra no grego chamada oikomener, que é sociedade, pessoas, mundo pessoas. Existe uma outra palavra que é aiones, que é século. Inclusive, aquele texto que eu citei ainda agora, Romanos 12, não vos conformeis com este, melhor traduzido é século e não mundo. Tá. O que é um século? O intervalo de 100 anos. Para eles, mais do que isso, um século era uma figura tipológica de uma geração. Presta atenção. Então, quando a Bíblia diz que Satanás era o príncipe deste mundo, o que ele estava dizendo é: Satanás é o príncipe desta geração. Mas o que eu quero te dizer hoje é que Satanás não é mais o príncipe desta geração, porque a Bíblia diz que há 2000 anos atrás, Jesus Cristo disse que ele foi vencido e foi destronado. Já aconteceu. Ele foi vencido. Essa era a primeira atitude. Mas tinha uma segunda atitude. Qual era a segunda atitude? O Império Romano enviava uma figura que eles chamavam de tetra, ou governador. Vamos usar a figura de governador porque ela comunica melhor a nossa cabeça de um país republicano. O interessante é que o reino só chegava oficialmente quando o governador chegava. Sabia disso? Então, quando o rei era dominado, o reino não chegava. Quando o governador chegava, tinha toda uma cerimônia, trombetas eram tocadas, oficiais, e aí fazia toda uma cerimônia, e chegava aquela pessoa, e esse governador, ele era um romano em território conquistado. A exemplo de Israel, quem era o governador romano em Israel? Deixa eu ver se você lembra. Pilatos. Pilatos era o governador. Pilatos era um romano em território judeu. Herodes era uma espécie de rei diminuto, era um prefeito, vamos dizer assim, era o prefeito. Mas o governador era Pilatos. Então, quando o governador chegava então o reino. Todo mundo esperava. Então, aquele território deixava de ser um território judeu e passou a ser um território romano. Olha que interessante. Pega a sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Vamos ler o versículo, Mateus 16, versículo 28. Mateus 16, versículo 28. Acharam? Diz assim a palavra de Deus: é verdade vos digo que há alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Quem acredita na palavra de Deus? Quem falou essas palavras?
E o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo para uma audiência, para um grupo de pessoas. Ele disse: alguns há entre vocês que de maneira nenhuma passarão pela morte, sem que antes vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. 12.000 anos se passaram, todos eles morreram e Jesus nunca voltou. E agora, quem poderá nos socorrer? Aqui, ó. Próxima vez que eu vier aqui, eu vou explicar esse versículo. Alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, sem que antes vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. Todos eles morreram. 12.000 anos se passaram e Jesus nunca voltou. Qual é o problema? É que o nosso cérebro é induzido a ler esse texto e achar que Jesus está falando da segunda vinda. Esse texto está falando da chegada do reino. Uau! Quando que o reino chegava? Quando o governador chegava. Quem era o governador? Era um romano em território a ser conquistado. Quem é este governador do reino, senão o Espírito Santo de Deus? Fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então, quando que o reino chegou? O reino não chegará quando Jesus voltar. O reino chegou quando o Espírito Santo, governador do reino, veio para essa terra. Por isso que quando Jesus, quando questionado sobre qual autoridade ele expulsava demônios, ele disse: se eu expulso demônios, eu vou logo antecipar um negócio aqui. Se eu expulso demônios pelo Espírito Santo, é porque é chegado o reino de Deus entre vós. Jesus está fazendo a semelhança entre a presença do Espírito e a chegada do reino, porque o reino chegava quando o governador chegava, e a figura tipológica desse governador é o Espírito Santo. Mas tinha uma terceira atitude. Qual era a terceira atitude para conquistar um território? A primeira qual era? O rei saía, abatia o outro rei. Jesus, rei do reino do céu, desce para a terra e vence o príncipe desse mundo. A segunda atitude, mandava o governador. Mandaram o governador. E aí, algumas expressões que os discípulos usaram, inclusive Jesus, você não pode mais usar. João Batista começa a pregar e diz assim: é chegado, ou melhor, está próximo o reino do céu. Está próximo o reino do céu. Jesus também começa a dizer: está próximo o reino do céu. Os 12 também, está próximo o reino do céu. Você não pode dizer isso mais, porque o reino não está próximo, o reino está dentro de nós. O reino chegou, está aqui agora. E na oração que Jesus nos ensinou, Mateus 6, especialmente o versículo 10, ele diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim em palmas, como é feito no céu. O que Jesus está fazendo, se não dizer: os valores do céu têm que descer para essa terra tem que ser a colônia do céu. Mas a terceira atitude, eles enviavam 300 pessoas para um novo território, para trabalhar em cooperação com o governador, para mudar aquele novo território. Por que 300? Não sei, estudei tudo que tu possa imaginar e nunca descobri por que a cifra 300, mas eram 300. Eles selecionavam 300 pessoas, enviavam essas 300 pessoas. E quem eram essas pessoas? Eram pessoas envolvidas nos tecidos da sociedade. Eram artesãos, eram educadores, eram pessoas inseridas naquela comunidade, que de quando em quando se reuniam com o governador, cujo objetivo era mudar a cultura daquele território. Agora, para o teu espanto, hoje não mais para o meu, porque eu já sei, mas não sabia disso há uns anos atrás. Você sabe qual era o nome que o Império Romano dava para esses 300? Não. O nome que o Império Romano dava para esses 300 era eclésia. O que significa eclésia? Igreja. Transliterando a palavra, o que é eclésia? O que é igreja? Um povo chamado para
fora. Por que era um povo chamado para fora? Porque eram pessoas que tinham que sair do seu território para um novo território, com o objetivo de, junto com o governador, mudar aquele ambiente. O que é a igreja, se não esses 300? Jesus, quando ele vem há 2.000 anos atrás, ele encontra 4 grupos religiosos: essênios, zelotes, publicanos e fariseus. Todos esses grupos achavam que Deus era encontrado em um lugar. E Jesus olha aqueles grupos e diz assim: não é nada disso que eu quero. Eu vou edificar a minha. Por que ele disse a minha? Porque tinha outra. Hoje a gente lê e não entende mais. Jesus não inventou essa palavra, ela era uma palavra usual, eles entendiam. Igreja era os 300 romanos que queriam mudar aquele território. Aí Jesus vem e encontra grupos religiosos dizendo assim: a gente não tem nada a ver com isso. A gente tem que encontrar Deus em um lugar e só isso. Aí Jesus vem e diz: não, eu vou edificar a minha eclésia. A igreja é essa instituição com o papel de mudar a cultura, trazer os valores e a cultura do reino de Deus. Por isso que é lá fora que nasce a nossa missão, o nosso campo está lá fora. Eu recebi um pastor na nossa igreja que mora há muitos anos na Irlanda do Norte. E ele falou pra gente, ele tem 50 anos. Hã? Não, ele é um garoto. Tem 50 anos. Mas tu vai entender, ele é o cara mais novo da igreja dele. Ele é tido na igreja dele, apóstolo, como o jovem da igreja. Porque todas as pessoas da igreja dele têm 70, 80. Essa é a Europa de hoje. Mas ele me disse que tem um cara lá que está fazendo uma revolução no país. O cara está fazendo um trabalho incrível, fora do comum. Sabe como é que tudo começou? Com uma frase. Tem uns caras meio doidos, né? E esse pastor um dia ele teve uma ideia e ele pegou, era uma igreja que só tinha uma porta, a porta de entrada era saída, todo mundo entrava e saía por ela. Então ele teve uma ideia e ele mandou colocar uma frase na porta do lado de dentro. Uma frase na porta, no umbral da porta, no caixilho da porta. E ele botou assim: bem-vindo ao seu campo missionário. E aí os irmãozinhos, velhinho, né? E ele que era o garotão, com 50 anos, e todo mundo passava por aquela porta e não entendia aquela frase. Até que um dia alguém chegou para o pastor da igreja e disse assim: pastor, eu quero conversar com o senhor sobre aquela frase bem ali. Porque essa frase, ela é uma confusão teológica muito grande. Porque essa frase está dizendo para mim que eu me torno missionário quando saio daqui. E o pastor disse: meu filho, eu esperei meses para que alguém entendesse isso. Vem cá, vamos conversar. A partir dele, outras pessoas começaram a entender. Essa igreja está mudando a comunidade e é uma luz de esperança na Europa. E ele me falou esse testemunho. Quando mudou? Quando cada membro daquela igreja entendeu que o campo missionário começa quando eu tiro os meus pés do templo. Tem gente que pensa que missionário é aquele que sai de uma geografia para outra, ou seja, sai daqui e vai para a África, sai daqui e vai para o sertão. Esse é o missionário. Eu quero te dizer que o que te torna missionário não é a distância que tu percorre, é o propósito que tu carrega. Isso te faz missionário. E aqui vocês não têm esse problema, mas lá no Maranhão a gente tinha. Eu não sei nem por que eu vou falar isso. É só critério de informação, porque se você encontrar o maranhense perdido por aí, você discipule ele. Mas lá no Maranhão era muito comum pessoas chegarem para nós pastores e dizer assim: eu quero fazer missões, eu quero ir para a África, eu quero ir para outro lugar, eu quero fazer missões, eu quero fazer a obra. E a gente dizia assim: mas você nunca fez nada aqui? Não, mas porque aqui eu quero ir para o campo. E aí a gente diz lá o seguinte: quem nunca atravessou a rua não pode atravessar o oceano.
quando você tira os teus pés daqui, bem-vindo ao seu campo missionário. Isso pode mudar as nossas cabeças aqui. Eu estava falando hoje pela manhã que existe um conceito que é um conceito muito bíblico hoje. Eu sou de uma época que se falava da igreja missionária. E eu sou fruto da igreja missionária. O que era a igreja missionária? Era uma igreja que reconhecia que algumas pessoas pontualmente tinham uma vocação para o ministério. E essas pessoas eram enviadas, eram às vezes até sustentadas financeiramente. É a igreja missionária. Hoje existe um conceito que avançou nesse entendimento. E hoje a igreja que era missionária, ela virou igreja missional. Já ouviram essa expressão, missional? O que é a igreja missional? É uma igreja onde não apenas um ou outro são missionários, mas é uma igreja onde cada membro é um missionário. A diferença é que uns são missionários na empresa, na escola, no esporte, mas você é um missionário. Moody dizia: todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Cuidado, pode ter um impostor do seu lado agora. Você é um missionário. Chegue segunda-feira na tua empresa, chega segunda-feira lá onde você mora, onde você convive, e chegue lá com essa consciência. Você é um missionário. Você tem uma missão nesse lugar. Eu quero te falar especificamente agora, e eu vou voltar para o bom samaritano. O bom samaritano é alguém que tem algumas atitudes para com aquele homem. Mas antes de te falar disso, veio na minha cabeça agora, eu quero ser fiel ao que eu estou sentindo aqui. Irmãos, não é fácil achar o equilíbrio entre a soberania de Deus e a cooperação humana. Ou coisa difícil de achar. Porque você sabe qual é a maior autoridade no reino de Deus? Só pensa, não responde, só pensa. Pensou? Tá, pense aí. E eu vou te contar uma experiência. Quando eu fazia o segundo grau, o antigo segundo grau, né? Minha época era o primeiro grau e o segundo grau. Então eu fui formado, a minha formação antes da minha formação teológica é técnico em contabilidade. E dentro do nosso curso tinha uma matéria, tinha uma disciplina chamada Direito e Legislação, que dava noções rasas, básicas do direito. E o nosso professor era um advogado que muito inteligente, muito bom com a didática, com o ensino. E ele ensinou algo para nós assim que nos impactou muito. Um dia ele pediu para que a turma simulasse um tribunal de júri. E nós dividimos a turma em grupos, 3 grupos, cada grupo passou uma semana estudando um tribunal de júri. E no final da semana, cada grupo ia na frente e teatralizava um tribunal, com todas as figuras que o compõem: juiz, promotor, advogado, conselho, réu e tudo mais. No final daquelas apresentações, o professor foi na frente e perguntou assim: diante de tudo que vocês estudaram, apresentaram e viram aqui hoje, qual é a maior autoridade dentro de um tribunal de júri? O que você acha que todo mundo respondeu? O juiz. Fizemos um coro. O juiz. Ele disse não. Aí pensamos assim: o conselho de sentença. Ele disse também não. Promotor? Não. Advogado? Disse não. Sobrou quem? Sobrou o réu. Professor, seria o réu? Ele disse não. A maior autoridade dentro de um tribunal de júri é a lei. E pelo menos em tese, todos ali estão subjugados a ela. Quando um juiz toma uma atitude fora da lei, ele se torna arbitrário, infrator. Rapaz, você sabia que a Bíblia consolida esse entendimento? Jesus Cristo disse assim: eu não julgarei a vós naquele dia, mas a palavra que eu vos tenho pregado, ela há de vos julgar.
Deus é o juiz do universo, Jesus é o advogado, Satanás é o acusador, estamos na condição de réu, anjos na condição de conselho, porque a Bíblia diz que eles que vão separar o trigo do joio. Mas eu quero dizer para você que o próprio Deus está subjugado à palavra dele. Olha como isso é forte. Isso é muito forte. Quando Deus, aí eu vou lembrar de uma pessoa uma vez muito inteligente, conversou comigo e disse assim, eu estava evangelizando ela, aí no meio do evangelismo ela parou, pastor, eu estou quase, explodindo minha cabeça aqui, mas deixa eu te fazer uma pergunta, pastor Ribinha, Deus é todo poderoso? Eu disse é. Ela disse, se o diabo é 100% mal? Eu disse é. Ela disse, então, por que Deus não mata o diabo? Eu olhei para ela e disse, que ideia boa. Eu disse, inclusive você já deu essa ideia para Deus? Coitado, tanta coisa para ele fazer, talvez ele nunca pensou nisso. Mas pensa comigo, não seria bom demais? O diabo morreu. Oh, aleluia. Por que Deus não mata o diabo? Sabe por que ele não mata o diabo? Porque Deus fez o homem. E Deus diz, façamos o homem. Deus inclui o processo. Aí ele vai dizer, tenha ele domínio sobre a terra. Deus entregou a terra para o homem. E quem deu o domínio da terra para o diabo? O homem. E quem pode tomar? Você entendeu por que Deus virou homem na pessoa de Jesus? Eita, meu Deus. Deus virou humano. Porque Deus é fiel, mas não pode burlar as leis que Ele criou. Deus virou humano na pessoa de Jesus. Porque se Deus tomasse do diabo, e é interessante que no diálogo de Jesus com Pedro, Jesus diz assim, Pedro, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Alguém tem um molho de chave aí para mim? Qualquer molhinho de chave. Esse aqui, pronto. Vê que aqui tem bastante. Chave fala de quê? Porta, mas essencialmente chave significa domínio. Eu tenho um domínio agora sobre o carro do irmão. Eu tenho um domínio sobre a casa dele. Eu tenho acesso. Jesus Cristo está conversando com Pedro e diz assim, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí ele vai dizer, dar-te-ei as chaves. Por que ele não disse eu te dei? Estou te dando. Por que ele diz dar-te-ei? Alguém sabe? Porque naquele momento a chave estava com quem? Com Satanás. Inclusive quando Jesus ressuscita, ele vai no inferno. E o que ele vai fazer mesmo lá? Ele tomou as chaves, a autoridade, e ele entregou à igreja. Só que essa igreja vive dizendo que Satanás é príncipe. Não é mais, ele foi destronado. Por isso que Paulo vai dizer, rogo-vos que vocês apresentem o corpo. Por que o corpo? Porque Deus ou o diabo não podem agir na terra sem um corpo. O corpo torna Deus, espírito, ou o diabo, espírito, operantes. E aí Deus, na pessoa de Jesus, se torna humano para cumprir essa palavra. Hoje a autoridade está conosco, queridos. E quando a gente vai ver a história, e aí agora eu vou considerar bem a experiência do bom samaritano. Qual é a primeira coisa que ele vai fazer? A Bíblia diz que ele para e ele se aproxima do homem ferido. A pergunta é, escute, o homem estava meio morto ou meio vivo? Meio morto ou meio vivo? Depende do interesse de quem vê. Não tem interesse, está meio morto. Agora, se tem interesse, vem, todo mundo vai ajudar, porque ele está meio vivo ainda.
Irmãos, quantas pessoas nós matamos porque a gente não tinha mais interesse neles? Aí o pastor pergunta: cadê fulano que eu não estou vendo na igreja? Não, já desviou, está afastado. Não está, ele está meio vivo. Nós já matamos muita gente que estava meio viva. Eu digo que eu sou pastor, eu faço reuniões, eu pergunto: cadê fulano, eu não vi mais. Não, pastor, aquele lá já está afastado. E depois eu vou descobrir que não estava, o cara está passando por uma crise. Mas quando a gente não tem interesse, a gente está meio morto. E aí ele se aproxima e descobre que ele estava meio vivo. Aí a Bíblia diz que ele vai pegar uma atadura e ele vai cobrir as feridas. Ele faz o quê? Cobre as feridas. Muitas vezes a religião faz o contrário, desnuda e expõe as feridas. Quantas pessoas não se abrem mais porque foram expostas? O coração da igreja do reino é o coração do bom samaritano. É um coração que diz: eu sei que você está ferido, vem para cá, deixa eu te cobrir, deixa eu atar essas feridas. Ele se aproxima. Agora, quem era aquele homem? Um homem ferido. Qual foi a razão pela qual os salteadores se aproximaram dele? Porque ele tinha algo para oferecer. E por que o sacerdote e o levita não se aproximam? Ele não tinha mais nada para oferecer. Eu fico pensando, se aquele cara ferido fosse o cara mais importante da cidade, como é que o levita tinha feito, o sacerdote? Ô meu amigo, você está machucado? Alguma coisa aconteceu com você? Precisa de ajuda? Vocês viram que coisa bonita que é o acidente com o Ricardo Boechat? Aquela jovem, uma boa samaritana, e ela dá tudo dela para salvar aquele homem. Depois descobre que ela tinha um problema, um tumor, e nem podia fazer aquele nível de esforço, mas ela fez, ela queria socorrer alguém. Descobriram que ela tinha esse problema, e se não me engano já custearam o tratamento. Que coisa maravilhosa. Alguém tem uma cédula para emprestar? Dinheiro. Qualquer uma. Depois tu me lembra, que às vezes eu esqueço. Às vezes acontece. Pedro, tu vai me ajudar de novo, Pedro. Pode ser? Vem cá, Pedro. Pedro vai ser agora o homem ferido da beira do caminho. Tá bom? Vamos lá, fica. Deixa eu ver se. Aqui tá limpinho, pode sentar aí. Deita aí. Pronto. Olha aqui. Pega o dinheiro, fica em pé agora. Quando ele tinha alguma coisa, os salteadores se aproximaram. Quando ele perde o que tem, fica ferido agora. O sacerdote e o levita passam indiferente, porque não tinha mais nada para oferecer. Você sabe qual é a essência do amor? É quando você faz algo sem nenhum outro interesse. Você acha que essa mulher que socorreu o motorista do acidente do Ricardo Boechat, ela tinha calculado que ela iria salvar aquele homem e que alguém iria ver seu problema e iria custear seu tratamento? A essência do amor é quando você faz sem querer nada em troca. A religião e o mundo usam as pessoas para ganhar dinheiro. Mas você sabe o que o reino faz? O reino usa o dinheiro para ganhar as pessoas. Afinal de contas, o que você tem feito com o teu dinheiro? Você é um dizimista? Você é um ofertante? Você investe na obra, no reino de Deus? Onde está teu dinheiro? O mundo, a religião, usam as pessoas para ganhar o dinheiro. Nós, do reino, precisamos usar o dinheiro para ganhar as pessoas. E foi o que ele fez. Ele usou seu recurso.
Ele investiu e ele levou esse moço para uma hospedaria e disse: se ele gastar alguma coisa a mais, tu indenizarei quando voltar. Pode custar tudo, eu pago. Devolvi, viu? Lembrei. Mas talvez uma das coisas mais incríveis que acontece nessa história é quando ele chega perto desse homem e ele percebe que o pulso bate, que ele está meio vivo, e ele faz isso aqui, ó. Se você não sabe o peso de uma alma, você nunca entendeu o Evangelho. Eu vou ser honesto. Posso? Tem gente aqui que Deus está me dizendo que faz tempo que não sabe o que é o peso de uma alma. Já soube, mas agora não sabe mais. Não existe Evangelho sem o peso das almas. O bom samaritano carregou aquele homem. Na caminhada, muitas vezes você vai ter que fazer isso. Houve momentos que fomos a pessoa carregada, em outros momentos precisamos ser aqueles que carregarão. Até porque uma vida pesa. Pedro é pequenininho, mas pesa. Pedrão, obrigado. Não existe evangelho sem um peso de almas. Quando eu estava começando meu ministério, foi numa outra cidade, tinha 18 anos, fui implantar uma igreja. Com 16 eu começo a pregar, 18 eu fui implantar uma igreja. E descobri que um amigo meu de infância estava usando drogas. Fui visitá-lo e convidei ele para passar uns dias na minha casa. E ele disse assim para mim: Ribinho, eu não vou, não posso. Eu disse: por quê? Ele disse: porque não dá, cara, não dá. Eu insisti, ele disse: rapaz, deixa eu te explicar uma coisa, Ribinha. Eu não posso mais andar contigo, cara. Eu não sou mais aquele cara que tu conheceu. Eu sou um bandido. Eu digo: não, tu não é bandido não, eu estou sabendo que tu está usando droga, é só um momento difícil da tua vida, vai passar. Ele disse: não, eu não só uso droga, eu sou assaltante. Sabe aquele assalto que teve outro dia no posto? É o que fiz, cara, eu sou um bandido. E não vai pegar bem para um pastor andar com bandido. Eu disse para ele: mas vai pegar bem para o bandido andar com o pastor. E aí ele foi para minha casa e a gente ministrou a vida dele. Eu estava escrevendo o meu primeiro livro, estava no computador. E um dia de tarde ele estava lendo lá no computador o livro. E ele me chamou e disse: Ribinha, vem cá, ora por mim. E eu orei por ele. Quando eu terminei de orar, ele disse: não, Ribinha, você não entendeu. Eu quero que você ore por mim porque eu quero ser crente. Quero entregar minha vida a Jesus. Eu disse: Márcio, senta aqui. Tu tens certeza que tu queres se converter? Ele disse: eu tenho. Eu disse: se eu trouxer para ti uma cabeça de merla, baseada de maconha, você ainda vai querer? Respirou profundamente e disse: eu quero. Eu quero. Eu disse: tá bom. Orei por ele. Queria muito poder te dizer que foi a última vez que ele usou, que ele não usou depois disso. Mas ele usou um dia. Ele saiu e disse assim para mim: eu vou ali rapidinho. Eu disse: não demora, porque minha esposa vai servir a janta, o almoço. E ele saiu. Deu 11h30, deu 12, deu 1 e ele não chegou, deu 2. E minha esposa, a gente olhando um para o outro assim, e ela disse: Ribinha, ele está onde? Disse: meu amor, eu acho que ele foi usar droga. E ele ficou um dia todo usando droga. No outro dia, 6 da manhã, o Espírito de Deus me acorda e diz assim: ele está em tal lugar. Aí eu fui lá, tinha uma moto, saí naquela moto, encontrei ele. Naquele dia eu entendi por que a Bíblia usa a figura do filho pródigo, que ele comia com porcos. Não sei se você já viu homens usando droga em ambientes. É um ambiente de porcos. Homens ricos, jogados assim, sujo, tudo sujo, fedia. E aqueles homens jogados naquele lugar, entorpecidos pela droga. E eu peguei e acordei ele, sobe aí, vamos embora. Ele disse: Bento, é louco, cara, isso aqui não é ambiente para ti. Eu disse: vamos para casa, Levei ele, minha esposa estava dormindo.
Levei ele para o fundo do quintal, coloquei uma cadeira, sentei, e ele disse que naquele dia ele tinha certeza que eu ia dizer assim: cara, vai-te embora de minha casa, você não quer nada com Deus, vai para lá. E eu comecei a ministrar a vida dele, e houve um momento que ele ficou irritado, e ele pegou meu ombro, e ele é muito alto, e eu sou essa criatura aqui, baixa, muito baixa, que vocês estão vendo, e ele pegou meu ombro assim, se levantou e disse: Ribinha, cara, faz como todo mundo, desiste de mim, irmão, para mim não tem jeito, cara, desiste de mim. Eu disse: eu não vou desistir de você. Ele disse: eu sei por que você não vai desistir de mim, você tem pena de mim, é por isso que você não desiste. Eu disse: não, não é pena. Ele disse: é o quê? Eu disse: cara, eu tenho uma palavra sobre você, eu não sei quando, mas Deus me disse que um dia eu vou impor as minhas mãos na tua cabeça e eu vou te consagrar ao ministério pastoral. 2013 eu consagro a primeira leva de pastores do meu ministério, e entre essa leva de pastores eu consagrei um irmão biológico. Confesso para vocês que não foi tão emocionante como consagrar o Márcio pastor naquele dia. Eu não consegui ficar em pé, porque um filme, e eu costumo dizer que quem vê a foto não vê o filme. Havia um filme, e esse filme só eu e ele sabíamos. Minha esposa, um dia ele me liga: pastor, o senhor está onde? Eu estou aqui, cara, resolvendo os problemas aí. Pastor, desce para o hospital agora. O que foi? Aconteceu uma coisa. Ele disse: por favor, desce para o hospital agora e traz a pastora. E eu fiquei tão assim, sem ação, que eu nem fui em casa buscar minha esposa, eu fui direto para o hospital. Quando eu cheguei no hospital: o que foi, Márcio? E ele, grandão, me abraçou assim: pastor, entra aqui. Eu fui entrando e perguntando para ele o que era, e ele não me falava, até que ele me levou num quarto, abriu a porta do quarto do hospital. Havia uma senhora, uma jovem senhora deitada, esposa dele, uma jovem, e havia uma criança num berço chamada João Guilherme, que acabara de nascer. E quando eu olhava aquela criança, eu senti pingos de lágrimas no meu braço, que eu olho para ele chorando. E ele disse: Ribinha, a primeira pessoa que eu quero que veja meu filho é você, porque esse garoto está aqui, porque vocês foram um bom samaritano na minha vida. Querido, existem pessoas lá fora esperando por nós. Essa é a grande mensagem que eu quero deixar aqui para vocês. Em algum lugar, a gente como igreja muitas vezes nos fechamos, fazemos atividades para nós mesmos e nos servimos o tempo todo. Lá fora, quantas pessoas precisando de nós? Eu lembro que muitas vezes, eu confesso para você que eu tive assim vontade, eu fui tentado dizer: não, esse rapaz não quer mesmo nada com Deus, mas sempre o Espírito diz: insiste, eu tenho um projeto para a vida dele. É um pastor, um evangelista, um grande ganhador de almas. Você sabia que tem pastores agora que estão nos bares dessa cidade? Você sabia que tem missionárias que estão agora nos prostíbulos dessa cidade? Não estou falando de gente que já foi pastor. Eu estou falando de gente que está prostituta, mas é missionária. Eu estou falando de gente que está alcoólatra, mas é pastor. Eu tenho um amigo que ouviu essa ministração, ou alguma coisa desse tipo, e ele é muito tímido. O nome dele é Rony, muito tímido. Rony, se pegar o microfone aqui, ele desmaia. Ele não consegue olhar para essa multidão, que ele cai. Mas Rony ouviu essa palavra e ele queria fazer alguma coisa. Ele chama 2 amigos da igreja, e Rony é bonitão, né? Boa pinta, bem apresentado. E ele se juntou com mais 2 amigos, mais 3 amigos, eram 4 na verdade. E eles pegaram 2 carros, e eles foram numa praça em São Luís, onde as mulheres fazem programa. Os 4.
E eles chegam os 4 em 2 carros. E eles perguntam assim para aquelas mulheres: quanto é a noite de vocês? E aí ele me contou que uma delas, né, disse: não, quando vocês quiserem pagar para a gente. Não, quanto é a noite de vocês? Até de manhã. Programa completo. Até pela manhã. É X. Beleza, entra no carro. E entraram 2 em cada carro. E o Rony disse que uma delas olhou e disse assim: me dá um cigarro aí. Ele disse: não, eu não fumo. Você não fuma? Estranho. Me dá um uísque aí. Não, eu não bebo. Você não fuma e você não bebe? Estranho. E eles chegaram numa casa de praia que eles tinham alugado para fazer o programa. Quando eles entram na casa de praia, que eles abrem a porta da casa, as esposas dos 4 estavam lá, esperando aquelas mulheres, com um banquete. E elas foram amadas, elas foram honradas, receberam presentes, abraços. Elas desabafaram, contaram suas histórias. E quando chegou no final, eles foram pagar. E elas disseram: não, a gente não pode receber, porque isso aqui não tem preço. E eles disseram: não, nós perguntamos a vocês quanto era a noite de vocês, e a noite de vocês é a X, e nós compramos. Só que a gente não queria e nunca quisemos nos prostituir com vocês. Queríamos apresentar o Evangelho. 2 delas se converteram. Uma delas é esposa de um pastor da Assembleia de Deus hoje, em um bairro em São Luís, pregando o Evangelho e ganhando almas para Jesus. Querido, não aborte. O Espírito Santo nesses dias vai dar direções a vocês do que fazer e como fazer. Sabe aquela pessoa que você sempre encontra quando vem para o culto? Em algum lugar, o Espírito Santo vai falar ao teu coração e vai te dar uma estratégia. Por favor, não aborte isso. Uma vez eu estava estudando a parábola do semeador. E a parábola do semeador, ela é interessante e muitas vezes a gente confunde uma expressão que tem lá. A Bíblia diz assim, que o semeador saiu a semear 4 tipos de sementes. Ele saiu a semear em 4 tipos de solos a mesma semente. Portanto, a semente era a mesma. O que era diferente? O solo. Ok. E essa é uma parábola muito fácil de ser entendida porque ela se explica. Não precisa explicar. A Bíblia diz que a semente é a palavra de Deus. Portanto, os solos são os tipos de corações que acolhem essa palavra. E eu tive a curiosidade de pegar essa palavra semente, que é a figura da palavra de Deus, no grego. E descubro que a palavra semente no grego significa esperma. Esperma. E eu não preciso nem do grego para te provar. Somente da semântica. Elimine as 2 últimas letras da palavra semente. O que sobra como radical? Sêmen. Qual é a questão? O que a terra é para a semente e o útero é para um esperma, ou um óvulo é para um esperma, o coração é para a palavra. Mas o maior problema é que assim como uma mulher pode abortar um feto, e a terra pode matar uma semente, o homem pode matar uma visão. Rony poderia matar o ministério. Quanto de nós já recebemos direções assim impetuosas? Porque pense comigo, é meio doido. Você aluga uma casa, você vai atrás de prostitutas, e é um plano assim meio... Mas se esse cara não tivesse feito isso, meu Deus, se a mulher não tinha um marido hoje, tinha uma família,
Hoje ela está sendo instrumento de Deus porque um louco acreditou numa direção do Espírito Santo. Pastor Ibinha, como é que eu posso saber se é de Deus ou não? Primeira dica: o diabo nunca vai mandar tu evangelizar ninguém. Ponto. Se não for de Deus, meu irmão, do diabo é que não é. Vamos lá. Vamos lá. Algo precisa ser feito. Existem pessoas feridas precisando de nós. Fique em pé. Aleluia. Você sabe o que é uma visão? O melhor conceito de visão que eu tinha era de John Maxwell. Até ouvi o que Deus me disse. John Maxwell, ele diz que visão é uma expectativa do futuro, que produz em nós paixão. Mas o dia que eu estava no meu quarto de oração, o Espírito Santo falou para mim o que era visão. Eu disse: Senhor, meu Deus, visão é quando Deus encontra um homem na terra, que acredita na terra, no que Deus acredita no céu. Presta atenção. Talvez de tudo que eu falei nesses dias, isso aqui seja a coisa mais forte, e que se ficar isso, valeu toda a conferência. Visão é quando Deus encontra um homem na terra, que acredita na terra, no que Deus acredita no céu. Quando Deus acha um homem em Palmas, que acredita em Palmas, no que Deus acredita no céu, nasce uma visão. Deus acredita que prostitutas podem ser restauradas. Deus acredita que jovens drogados podem ser libertos. Deus acredita que casamentos podem ser restaurados. Não, a questão não é se Deus acredita. A questão é se nós acreditamos. Por que Ele acredita? Eu falava ontem na mesa, conversando sobre a nossa escola de líderes. Nós temos uma escola de líderes. Você sabe qual é a nossa primeira aula da escola de líderes? A gente pega os nossos alunos, colocamos eles vão para a sala de aula normal, né? Vem com suas bíblias, suas canetas, suas agendas, para assistir a aula. De repente, quando eles chegam para assistir a aula, aí o professor diz assim: gente, vamos lá? Vamos dar uma volta na cidade? Aí eles: olha, legal, volta na cidade, escola bacana. Então já tem um micro-ônibus alugado, todo mundo entra no micro-ônibus e a gente sai na cidade. Onde? Nos piores locais da cidade. Eles são levados nos prostíbulos. Existe um prostíbulo em Pinheiro, muito antigo, e eles sentam, eles conversam com aquelas pessoas, escutam as histórias, e eles vão num lugar onde os jovens de Pinheiro ficam ali bebendo, né, se drogando, e eles chegam e conversam, e entram naquele ambiente. E por último, eles são levados em um lixão. Eu tenho um amigo que foi no Haiti, e ele disse para mim que ele viu mais pobreza neste lixão que eu levei ele do que no Haiti quando ele teve. Tem um pastor da nossa igreja chamado Leandro. Leandro ficou um dia inteiro chorando, porque um dia Leandro foi lá naquele lixão, e ele viu uma criança de 5, 6 anos de idade folheando uma revista, e quando a criança olhava uma foto de um bolo, de uma comida, a criança fazia assim, ó, gerando um efeito placebo na mentezinha da criança. E a criança ficava na expectativa de olhar uma outra imagem do tipo. Um dia eu fui lá, eu vi uma criancinha com um prato na mão, e eu não sei se tinha mais moscas ou grão de arroz naquele prato. E eles entram nesse ambiente, e eles conversam com as pessoas, eles entram nas casas, e eles são trazidos para a sala de aula. E quando eles chegam na sala de aula, o professor escreve no quadro: poderão acaso reviver estes ossos? Ponto. Deus abençoe e até a próxima aula. Terminou a aula. Vocês não têm noção do que acontece. Alguns não conseguem dormir, eles ficam se mandando mensagem pela madrugada: fulano, você está conseguindo dormir? Cara, eu estou aqui em crise, cara.
Vamos parar de estar dando trabalho para o nosso líder, cara. Vamos fazer alguma coisa. Meu Deus, a gente é complicado demais. O pastor não está mais brigando com o diabo, ele está lutando contra a gente. Pá, vamos criar vergonha na cara, meu irmão. Vamos fazer alguma coisa. É sério. E eles começam a... Agora, por que Deus pergunta para Ezequiel? Porque poderão acaso reviver esses ossos? Está no contexto de Ezequiel 37, lembra? Deus leva Ezequiel para um vale e pergunta para ele: poderão acaso reviver estes ossos? Por que Deus pergunta se ele tem todas as respostas? A razão pela qual eu pergunto é porque eu quero uma resposta. A razão pela qual Deus pergunta não é essa. Por que Deus pergunta então? Porque Deus queria convencer o profeta de uma realidade que não era realidade dentro dele, por isso que não era realidade fora dele. Algumas realidades só serão realidades dentro de nós, fora de nós, depois que forem realidades dentro de nós. Então o que Deus queria? Deus queria mudar a mente do profeta. Qual a estratégia de Deus? Deus usa o ambiente, o vale, para mudar a mente do profeta. Depois ele vai usar o profeta para mudar o vale. O que a gente faz na nossa escola de líderes? A gente usa os vales da cidade para mudar a mente dos cristãos, e depois a gente usa os cristãos para mudar o vale da cidade. Entendeu? Posso repetir? Deus usou o vale para mudar a mente do profeta, depois ele usou o profeta para mudar o vale. Alguma coisa tem que mudar aí. O primeiro investimento de Deus não foi no vale, foi na mente do profeta. Deus não vai mudar a palma sem mudar a minha e a tua cabeça. Nós como profetas precisamos acreditar no que Deus acredita. Eu moro numa cidade muito pequena. Aí eu posso te dizer uma coisa: decidimos acreditar que Deus é grande, a despeito do lugar. Porque tem gente que pensa que um Deus grande faz grandes coisas em lugares grandes. Nós decidimos acreditar lá em Pinheiro que um Deus grande faz grandes coisas em lugares pequenos, porque Ele é grande, a despeito do lugar. E eu descobri que um Deus grande faz grandes coisas em lugares pequenos, através de homens pequenos. Porque quem tem que ser grande da equação é Ele. Deus não está procurando grandes homens, Ele está procurando homens obedientes. Só isso. Quando Deus acha na terra alguém que acredita no que Ele acredita no céu, acredite no que o Espírito vai compartilhar com você. Pode ser uma coisa assim, agora o pastor dando testemunho, o apóstolo falando como ele se converteu. Incrível a conversão dele. Alguém, imagina, apóstolo, alguém movido pelo Espírito sentiu: eu vou escrever aqui. Qual foi o texto? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Alguém pegou e escreveu esse texto. Esse texto Deus usou para ganhar um homem que se torna um apóstolo do Evangelho. Eu vejo milhares de pessoas a partir disso. Milhares de pessoas. Algo que está dentro de você que tem que brotar. Eu lembro o dia que Deus disse assim para mim: eu quero que tu faça uma coisa. Eu disse: o que, Senhor? Eu quero que tu faça 500 cultos em um dia, simultâneo. Vocês souberam disso aqui? Eu recebi ligação de vários lugares do país, inclusive Bianca Toledo. Várias pessoas descobriram que a gente fez isso em Pinheiro. Pastor Ebinho, o senhor viu isso aonde? Não vi lugar nenhum. Eu ouvi e eu fiz, e deu certo. Eu lembro que a princípio eu chamei alguns pastores da cidade e disse assim para eles: olha, Deus falou comigo para a gente fazer 500 cultos aqui. Um olhou para mim e disse: 500 cultos? Como? Para fazer 500 cultos a gente tem que ter 500 estruturas de som, 500 equipes de louvor. Não dá, pastor. E eu fui falar com Deus: Deus, ninguém está acreditando. Deus disse: eu não mandei eles, eu mandei foi tu. Se eu quisesse falar, eu mandei foi tu fazer. E o Senhor, como é que nós vamos fazer? Irmãos, resumindo, passamos 6 meses gerando nas pessoas esse sentimento, fizemos 523 cultos em um dia simultâneo. Pinheiro é uma cidade pequena, todas as ruas de Pinheiro tinha culto. O cara passava no carro dele: culto, praça, culto, todo lugar tinha um culto. Culto para 20 pessoas,
culto para 200 pessoas. Interessante que a pessoa que mais ganhou gente nesse culto foi uma senhora que perdeu o filho dela. No mês em que ela perde o filho, ela reúne o maior número de pessoas descrentes e faz um culto. E aí a gente tinha toda uma expectativa de fé. Qual era a nossa expectativa? Ganharmos naqueles cultos em torno de 200 pessoas. Em torno de 200 pessoas. Preparamos então 200 consolidadores assim para esperar 200 conversões. Todo mundo começou a fazer os cultos às 7 horas da noite. Às 8h30 todo mundo terminou. E marcamos para todo mundo se encontrar às 9 horas no templo para trazer os relatórios. Fizemos no telão. E a pessoa vinha dizer assim, ó, no meu culto que eu fiz, tinha tantas pessoas, converteram tantas pessoas. E uma pessoa ia alterando os gráficos e aquilo ia mudando. Pastor, quando eu comecei a ver ali 100, 200, 300, 500 conversões, 600 conversões, 700 conversões, 1.407 pessoas se converteram em um dia naquela cidade. A nossa igreja deu um boom. E nós perguntávamos: alguns de vocês se converteram, gostariam de ficar em outras denominações? Alguns ficaram porque na época nós não tínhamos vários cultos na cidade, vários templos. Então muitos optaram em ficar próximo, um templo que tinha próximo de sua casa. Resumindo, parecia uma coisa louca. Isso é uma visão. É quando Deus encontra alguém na terra que acredita na terra o que ele acredita no céu. Deus acredita que Palmas será uma capital de avivamento. E o Senhor está me dizendo nessa noite que profetas pisaram nessa terra e liberaram palavras. Vocês são a geração de Ezequiel, a geração que vai materializar essas palavras que foram liberadas. Você sabe o que é uma profecia? A profecia é quando você declara uma realidade futura em uma realidade presente. A realidade presente era a morte, sequidão, desesperança. Mas o profeta começa a declarar aquilo que ele estava crendo. Então aquilo começa a se materializar. Ele chamou a existência. Eu vou voltar aqui em Palmas, mas os meus cabelos não estarão como estão hoje. E você, Pedro, estará casado, filhos, talvez netos. Eu vou voltar aqui. Eu vou pisar nessa terra. Eu vou dizer: Senhor, Tu és fiel. Tu és fiel. Eu não vim brincar aqui. Eu não sou palestrante. Eu sou embaixador do reino de Deus. Eu não vim te consolar. Eu vim fazer outra coisa. Eu vim despertar algo que está dentro de ti, que antes da fundação do mundo Deus colocou. Eu finalizo essa noite fazendo algo que muitas vezes eu sinto no meu espírito e faço isso. Você pode me ajudar? Você me ajude. Vocês lembram daquela história daquela mulher que pegou um vaso de alabastro e colocou nos pés de Jesus? Quem lembra dessa história? Eu quero que você olhe para este copo como sendo uma figura do vaso de alabastro. E você agora vai ser a figura daquela mulher. Eu serei a figura de Jesus. Pega por gentileza este vaso de alabastro e coloca aqui nos meus pés, bem do lado. Ok. Vocês viram o que ela fez? Agora eu quero que você tire daqui. Fique em pé e tira, por gentileza. Ok. Vocês viram? Todo mundo está vendo? Coloca de novo, minha filha. Você pode tirar de novo? Tira de novo. Não zanga comigo, faz só mais uma vez. Põe de novo. Tira de novo. É a última vez, te prometo.
A pergunta é: aquela mulher colocou o vaso ou ela quebrou o vaso? O que vocês acham? Ela quebrou. Por que ela quebrou? Não quebra o copo, não. Por que ela quebrou? Vocês querem saber? Ou eu explico da próxima vez que eu vier aqui? Joga essa água aqui perto do meu pé. Ok. Agora, olhem para cá todo mundo. Quem está lá atrás não vai ver. Ela jogou água aqui perto do meu pé. Agora, minha filha, eu te peço uma coisa. Pega de volta. Você consegue? Você não consegue. Você sabe por que ela quebrou? Porque ela estava dizendo o seguinte: Jesus, eu vou te entregar algo de tal maneira que nunca mais eu vou conseguir tomar de volta. Você sabe por que tem pessoas que vêm para a igreja, ficam um tempo, aí desvia, afasta, aí volta de novo, aí se chateia, sai e volta, e vai sair e voltar quando quiser. Porque colocou o vaso, mas não quebrou. Essa é uma noite para quebrar vasos. Eu quero ser honesto. O Espírito Santo está me dizendo que tem gente aqui que colocou o vaso, mas nunca quebrou. Quebrar o vaso significa: eu vou te entregar, Jesus, eu nunca mais vou tomar de volta. Irmão, quando você entende o reino, não tem como voltar. Ainda que eu queira, eu não consigo. Não dá mais. Há 20 anos eu vejo essa cena. Há 20 anos eu vejo isso. Hoje no hotel eu olhei para o espelho. Disse: Deus, muito obrigado, que privilégio. Porque sei o miserável homem que sou. Que coisa maravilhosa você anunciar a mensagem do reino de Deus. E para finalizar, eu quero te convidar nessa noite a fazer uma coisa que eu não fiz esses dias. Eu queria que um diácono me ajudasse a enxugar aqui. Eu queria convidar você a vir aqui à frente e nós vamos orar juntos agora. Obrigado, minha filha. Essa é uma noite para quebrar vasos. Vasos precisam ser quebrados. Ora lá baixore cantaramanás. Vasos precisam ser quebrados. Aleluia. Venha. Eu quero orar com você nessa noite. Chora lá baixore canta. Deus está liberando uma palavra sobre esta comunidade, essa igreja local. Deus já fez grandes coisas na história dessa igreja. Mas Ele está mandando eu dizer a vocês que vocês precisam olhar para o novo. Há algo novo, inédito. Vocês vão pisar onde vocês nunca pisaram. O Espírito Santo está chamando vocês para esse tempo. E vocês serão conhecidos não apenas como uma igreja crescente, mas uma igreja que influencia. Vocês serão conhecidos pelas famílias. E desde ontem o Espírito Santo me mostrava essa cena. Eu via pais entrando em casa e os seus filhos na presença de Deus, orando, adorando. Filhos cheios do Espírito Santo. Filhos cheios do Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Fome. O Senhor está gerando fome e sede dentro de nós. O reino de Deus não é atraído por aqueles que podem. O reino de Deus não é atraído por aqueles que sabem. O reino de Deus é atraído por aqueles que querem, por aqueles que desejam.
por aqueles que têm fome, por aqueles que têm sede. Sede, sede, sede. Quem era você? Quem era eu? Quem éramos? A graça e o Evangelho nos alcançou. Isso não pode parar em nós. Se parar em nós, seremos represas. E Deus nos levantou para sermos canais, dutos, rios fluentes. Espírito Santo, enche-nos nessa noite. Enche-nos nessa noite. Aleluia. Ore até orar de verdade. Ore até ouvir Deus. Ore até sentir que cada célula do teu corpo está sendo tocada pela glória dEle. Vem, Senhor. Escreve em nós a história que Tu tens em Teu coração, e que tudo seja para a glória de Teu nome. Fome e sede. Fome e sede. Aleluia. Aleluia. Não é de novas revelações que Palmas está precisando. Palmas precisa de homens que conhecem a Deus, mulheres que conhecem a Deus, pessoas que vão demonstrar e não apenas definir o Evangelho. Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo. Como aquela mulher que não se importou, seus cabelos, suas lágrimas enxugou. Aleluia. Senhor Jesus, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, aleluia. Jesus, quero beijar teus pés, amado Jesus, quero oh beijar Espírito, teus pés, aleluia. Como aquela mulher que não se importou, seus cabelos, suas lágrimas enxugou. Chora lá, mas chorereca. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Senhor Jesus, Deus tem escutado. quero beijar teus pés. Deus tem escutado não só as palavras. Pelo contrário, muitas vezes tu tens chegado diante dele sem palavras, mas ele entende as batidas de teu coração. Tens vivido um tempo de conformação, e é o próprio Espírito que tem plantado isso dentro de ti. Ele tem gerado fome e quebrantamento. Você sabe como é que você será conhecido? Todos nós, humanos, temos uma identidade no mundo espiritual. Você será conhecido como o homem de lágrimas. Te prepara. Te prepara. Sensibilidade. O Senhor está te entregando sensibilidade, muita sensibilidade. O Senhor vai te mostrar homens feridos, vestidos em terno, homens feridos em mansões, e você será um bom samaritano. Chora lá, chora de cantar. Chora lá, chora.
Senhor Jesus, Aleluia. quero beijar teus pés. Aleluia. Oh, Espírito Santo, vamos. Manifeste sua fome. Manifeste a sua sede. Amado Jesus, quero beijar teus pés. Quebra o vaso. Como aquela mulher. Quebre o vaso. Entregue de tal maneira que você não possa mais tomar de volta. Aleluia. Senhor Jesus, aleluia. quero beijar teus pés. Espírito Santo, Espírito Santo, louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amado Jesus, quero beijar teus pés. Como aquela mulher que não se importou, seus cabelos, suas lágrimas vêm. Sim, Jesus, sim, Jesus. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo, não é hora de suar, é hora de lágrimas. Para atrair Deus não é esforço, é quebrantamento. Meu esforço produz na obra, mas não atrai o fogo. O fogo é atraído pelo quebrantamento, corações quebrantados, corações entregues, sem suor. Não há nada que possamos fazer, é o Cordeiro. A presença vem sobre o Cordeiro, e a partir dessa presença nós podemos fazer a obra. Oh, Espírito Santo, a presença de Deus tem uma função de refrigério. O Senhor está renovando tuas forças, porque os homens correm, os homens se cansam, mas o Senhor está renovando tuas forças nesta noite. O Senhor me fala sobre avivamento nas escolas. Jovens estão recebendo direções. Avivamento nas escolas de Palmas. Avivamento. Avivamento. Sim. Sim. É. Sopra o Espírito Santo. Sopra o Espírito Santo. Oh, doce presença, doce presença, doce presença, doce presença. Abaixar a bacanta na mais, abaixar ele canta na lamana só ele canta na mais. Oh, aleluia. Chora la massara bacana. Chora la massore de canta. Era la manara chara da bacana. Chira la baraba sere de canta la maia chara. Rakachore de balaba sore de canta la mana. Recanda la manaia sore de canta la mas. E o Espírito está procurando homens nesta cidade que acreditem nesta cidade no que ele acredita no céu. Poderão acaso reviver esses ossos? Deus está perguntando. Ele está procurando. Deus tem uma visão, ele está procurando um visionário. Ei! Chore catalabada sore canta.
Espírito Santo, Espírito Santo. Chora lá, Manassore. Presença, chora lá, Manassore de cantar. Chora lá, Manassore de cantar. O Senhor está me mostrando algo. Eu peço a Ele sabedoria para que eu possa te passar isso e você compreenda. Ele está me mostrando que da tua conversão até aqui você viveu níveis, fases. Você chegou num ponto de tua vida onde só tem uma coisa que te satisfaz. É exatamente esse lugar que você está. Teu coração está desejoso. E Deus está tomando você pela mão e te levando a um outro nível. Não, eu não estou falando amanhã, eu estou falando agora. Deus está pegando sua mão e te levando para um outro nível. Você vai pisar onde você nunca pisou. Lama chorere canta, lama chorere canta. Era lama chorere canta, lama. Ei. Deus não está procurando homens para interpretar a Bíblia. Deus está procurando homens que o conheçam. É só isso. Só isso. Lama chorere canta, lama. Esse é o tempo. O Senhor confiou em tuas mãos o ministério. E esse novo momento é desafiador. No princípio você achou que não era para você. Mas agora teu coração está plenamente convicto. O Senhor confiou em tuas mãos. Há uma geração que Ele entregou em tuas mãos. Ira lama chore de cantaramas. Ira lama na chore de cantaramas. O Senhor me mostra uma cena. O Senhor me mostra tu subindo num púlpito para pregar e tu não conseguindo pregar. Lembra da intimidade? É exatamente isso. Exatamente isso. Era lama na chore de cantar, lama chore. Era lama chore de cantar. Espírito Santo, obrigado por tudo que o Senhor fez. Obrigado pelas sementes que o Senhor liberou sobre cada um de nós. Nosso coração tem fome, nosso coração tem sede. Queremos mais de Ti, Senhor. Mais. Não queremos um centímetro menos. Queremos exatamente o que Tu tens. Obrigado, Espírito Santo. Quero que você abra seus olhos. Um dia eu estava em casa com uma caneta, escrevendo um texto, e a caneta falhou. E lá no Maranhão a gente tem umas técnicas para fazer a caneta voltar a funcionar. Bate assim a caneta, puxa o bico. Eu fiz de tudo, a caneta não tinha mais tinta. E quando eu ponho a caneta do lado, o Espírito Santo disse assim para mim: vocês escrevem com canetas, eu escrevo com homens. Meu Deus. Nós escrevemos com canetas, Deus escreve com homens.
Deus disse para mim: eu escrevo histórias através de vocês. Deus quer escrever algo nesta cidade. Ele está procurando homens entregues em suas mãos, totalmente rendidos em suas mãos, para que Ele possa escrever essa história. Amém. Oh, tem alguém com fome aqui, sede de Deus? Cara, eu vou ser sincero contigo. Tudo que eu quero é uma cama. Não é para dormir. Ficar debaixo dela. Olha, a gente pode inventar tanta coisa, mas não tem nada que substitua esse lugarzinho. E tudo que a gente viveu aqui nesses dias estava no campo da experiência. O desafio é levar isso para o campo da intimidade, porque tendemos a partir de amanhã apenas a deixar tudo isso aqui. Tenha um lugar para você. Como diz meu amigo pastor Nonato, os homens de Deus tinham hora e lugar para se encontrar com Deus. Eu não sei vocês, eu estou com uma sensação aqui assim. Eu já quis terminar esse culto umas 4 vezes agora. Umas 4 vezes assim, vamos acabar isso aqui. Mas eu sinto que Ele está realizando algo em nós aqui. Ele está realizando algo em nós. Ele está gerando algo em nós. Pessoas para interpretar a Bíblia. Entrega a Bíblia para uma pessoa inteligente, ela vai interpretar. Não é disso que a gente precisa. Nós precisamos de homens que conhecem a Deus, que se encontraram com Deus. Ainda agora no gabinete do apóstolo, eu fui começar a falar de Edilson Lins. É uma coisa impressionante, porque é um homem que conhece Deus. É um homem que... A impressão que eu tenho é que ele jogou peteca com Deus. Sabe o que é peteca? Bola de gude. Irmãos, eu estou feliz de estar aqui com vocês. E como eu disse, existem lugares que a gente vai e aqui é a primeira vez que eu venho pregar, mas tenho a sensação de que voltei, que já tinha visto vocês, que já tinha pregado nesse lugar. E percebo que o solo deste lugar é extremamente compatível com as sementes que eu carrego. Queria chamar o apóstolo aqui, a apóstola também. E eu queria dizer a vocês que vocês têm um amigo lá em Pinheiro, no Maranhão. E você foi um instrumento de Deus para tocar na minha vida esses dias. O primeiro susto que eu peguei foi quando o apóstolo disse que tinha 53 anos. 53 anos. E não foram poucas as vezes, conversando, que eu vi lágrimas nos olhos desse homem. E eu quero dizer para vocês que não é comum ver um homem experiente com lágrimas. É raro. É muito raro. Quando você falava de Dan, eu já vi Dan pregando tantas vezes, e o que mais me toca não é o que Dan diz. A última vez que eu vi Dan pregando, 70 anos, e Dan dizendo: eu já vi cultos que as pessoas saíram carregados, eu já vi aleijado andando, eu já vi paralítico, eu já vi cego vendo, eu já vi coisas incríveis. E eu estou aqui com 70 anos, fascinado, porque eu decidi olhar para Jesus e Ele ainda me fascina. Irmãos, eu tenho visto gente de 30 anos se julgando tão experiente. Tão experiente. Você não me conquistou pelo seu conhecimento. Você é um homem de muito conhecimento. Mas você me conquistou, apóstolo, pelas suas lágrimas.
E eu quero dizer a vocês que vocês têm também um amigo lá no Maranhão, lá em Pinheiro. Amém? Deus abençoe. Eu queria pedir uma coisa, eu queria que vocês orassem por mim. Eu estou num momento desafiador de minha vida, do meu ministério. Esse momento dos locais de culto é novo para mim. Não é uma coisa que eu tenho experiência nisso. Não tenho experiência nisso. A vida toda eu fui pastor de um local de culto. E esse momento agora eu não calculei, foi acontecendo. E eu confesso a vocês que eu me sinto incapaz de muita coisa. E eu quero que vocês orem por mim. Porque eu quero voltar aqui. E eu quero voltar aqui com 53 anos de idade. Eu quero pregar. Que vou voltar antes. Então orem por mim, orem de acordo com aquilo que o Espírito Santo vai soprar. Orem pela minha família, minha esposa, meus filhos. Orem por nós.